É óbvio que fica. Essa foi a frase cínica de Rodolfo Landim, que mantém Sampaoli no cargo com uma naturalidade como se ele não fosse o cara que demite técnico a cada 3 meses, que troca trabalhos campeões e que não tem convicção e parece refém de um grupo político e da fome pelo poder. Pois bem, é uma pena que a gestão do Rodolfo Landim, que é tão vitoriosa em campo, tenha se tornado isso, ou na verdade tenha escancarado o que realmente é ao longo desse período. Depois desse discurso cínico, eu acho que cabe a gente ir um pouco para o Sampaoli, que é o outro lado dessa questão. Afinal de contas, o Sampaoli quer mesmo ficar? E qual que é o comportamento dele mediante tudo isso? Então eu vou trazer trechos da coletiva do Sampaoli e vou fazer meus comentários sobre as declarações dele que forem importantes aqui dentro das nuances um pouco mais técnicas da partida. Não pretendo explorar se palitou os dentes, embora eu ache de péssimo tom, né, esse hábito, digamos assim, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática, tentar falar sobre tática sem tatiquez. Fala, Sampaoli, aproveita enquanto pode. Da Gol Brasil, eu queria que você falasse, se você pudesse explicar para a gente por que o Flamengo não consegue boas atuações, né? Desde o lamentável episódio da agressão ao Pedro, eu, pelo menos, notei uma queda muito brusca de rendimento da equipe. E nos últimos jogos, principalmente, o Flamengo empatou com o América Mineiro no Maracanã, empatou com São Paulo no Maracanã, e agora empata com os reservas do Internacional no Maracanã. A sensação que a gente tem é que o time não consegue se conectar muito bem. O que na sua visão, está acontecendo? Puedo falar de este jogo. Este jogo, o time tuvo muchas oportunidades para ganar el juego. Falta un poco de tranquilidad a la hora de la contundencia. En referencia a otros juegos que faltó, como você dice, algo de conexión. Mas hoy sí, Inter, o time tuvo en el primer tiempo 4 acciones claras de gol, en el segundo tiempo tuvo mucho volumen, situaciones clarísimas de gol. Y bueno, estamos ahí medios en la última zona un poquito errático, pero sinceramente creo que el equipo fue hasta el último segundo y como yo hablaba con él recién, yo valoro eso. Creo que cuando levantemos cualitativamente, seguramente aparecerán los resultados. Bom, nesse momento ele fala, vamos lá, ele primeiro demonstra uma linguagem corporal. Eu não sou do canal Metaforando, né, que eu acho que é o melhor canal para falar disso, mas ele aparenta exausto, né? Ele aparenta estar ali muito diferente daquele Sampaoli enérgico que a gente está acostumado a ver no lado do campo e até nas coletivas. Ele aparenta estar bem cansado e bem sem paciência. Ele divide a resposta em dois, né? Ele fala que primeiro ele pode falar sobre esse jogo, né? E aí isolando a análise dos outros a esse jogo. E depois ele fala, né? Fala que o time teve muitas chances, que não é verdade, mas nós falamos na análise de ontem, você pode acessar a análise de ontem clicando no banner. Nós falamos na análise de ontem que o Flamengo fez realmente o suficiente para vencer, mas não venceu. E aí não venceu muito por conta da fase. A gente falou muito isso da análise. E ele aborda isso de uma outra forma. Ele fala, na hora que a gente qualitativamente estiver melhor, a gente vai vencer os jogos. A gente fala muito sobre o elenco do Flamengo, e que o elenco é muito bom. Tudo bem, ele é muito bom para uma partida de FIFA, para uma partida de Football Manager. Eu sou da época do Championship Manager. Mas o que esses caras têm jogado, e não exatamente só com ele, não dá para falar exatamente o mesmo, né? Os 2 melhores jogadores dele nos últimos 2 jogos aí, Luiz Araújo e Arrascaeta, saíram. Eles faziam parte integrante do plano de jogo para a partida, né? Saíram por lesão.
Depois ele teve a infelicidade dele na opção pelo Bruno Henrique aberto, e aí tem o erro dele, mas tinha pouca gente em noite pouco inspirada para fazer a diferença. E aí o problema dele é esse, né? Não mexer, não mudar, não tentar o time com o Pedro e tudo mais. Então acaba que qualitativamente o time tem que melhorar, mas eu acho que ele, Sampaoli, faz pouca coisa para viabilizar essa melhora, no sentido de dar passagem para quem pede passagem. E ele precisa fazer isso para fazer essa gestão de elenco e para buscar a melhora também. Eu venho falando sobre, por exemplo, o Gabriel sair do time. Eu acho que ele pode, inclusive, melhorar ao sair do time e ter os seus brios ali mexidos, focar um pouco mais no trabalho. Eu acho que ele pode melhorar, até ser preservado fazendo isso. A gente já viu muitas vezes na história do futebol isso acontecer e o cara depois dá a volta por cima. Então o Sampaoli tem razão quando ele fala que qualitativamente o time não está bem, e não está, até em coisas que independem de trabalho de técnico, mas eu acho que ele faz pouco para tentar recuperar esses caras, né? Além de dar sequência, mudar muito o time, e eu sou até contra esse discurso fácil de que mudar muito o time é ruim, mas eu acho que, no momento, ele tem que regredir umas casinhas no trabalho. Depois do soco, ele perdeu umas etapas ali. Agora que, aparentemente, ele estava recuperando um pouquinho do elenco, e aí ele mexe de novo na estrutura. E aí, mexendo muito na estrutura, ele acaba mudando muito o contexto do jogador que já não está bem. Então, eu acho que ele erra nisso aí. E eu não acho que ele está se eximindo dessa responsabilidade. Ele está até bem resignado, o que é um péssimo sinal, né? Um péssimo sinal. Marcelo sai daqui, muitos jornalistas também, com a sensação de que se o Flamengo jogar assim na final da Copa do Brasil, vai tomar uma goleada. Não sei se também é o seu pensamento acerca da atuação da equipe. Queria te perguntar qual a sua avaliação do seu trabalho na equipe do Flamengo. Tomar goleada não, né, cara? Avalia não. que a qualquer momento já pode ser demitido do cargo, de pedantismo, porque né? tem uma final logo à frente, é um título importante e o torcedor não vem gostando do trabalho. Aún não considero lo que você fala. No estoy de acuerdo con eso. O futebol, Flamengo es un time que la obligación es de ganar siempre. No, repito, la actuación de Otimi hoy no comparto, porque Inter terminó jugando casi con un 70% de titulares hoy y Otimi pasó por encima casi todo el segundo tiempo y tuvo muchas claras en el primer tiempo. El rival no pateó al arco. Entonces, considero que el análisis es por el contexto y no por el análisis en sí. Me parece que usted está analisando el contexto. Bom, aí ele não está errado, tá? Ele está dizendo que estão analisando o contexto dos jogos e não ele. Ele ficou incomodado com a pergunta foi bastante desrespeitosa, né? E aí, assim, quando o tom da pergunta é assim, o jornalista mesmo está perdendo um pouco da função dele, estabelecendo um debate com o entrevistado. Acho que não é por aí, né? E ele acaba, na resposta, falando que está sendo analisado o contexto e que o adversário, de fato, não chutou a gol, e quando chutam muito no gol do Flamengo, isso vira manchete, notícia, matéria, mas quando não chuta, aí foi o Flamengo que chutou pouco. O Flamengo chutou 3 vezes mais do que o adversário. Então, chutou pouco, sim. A gente explorou taticamente o que faltou para chutar mais. Pouco trabalho dentro do bloco, o Inter muito compacto, quase que abdicando do ataque. E aí você tinha que ser mais contundente, você tinha que ter feito oportunidade, você teve 3 chances de gol, não converteu nenhuma. A atuação no jogo foi medonha? Não, mas a partida foi medonha, porque ela foi condicionada por uma arbitragem condescendente com o antijogo, um gramado terrível para a prática do esporte, troca de passes rápido, uma fase técnica ruim e escolhas táticas erradas do treinador. Então ele não pode ficar isento disso, porque ele não é isento disso. Sampaoli, boa noite. Qual o sentimento interno, qual o sentimento do vestiário, nos treinos dos jogadores? Porque o que parece nos jogos é que os atletas não conseguem o resultado, não conseguem o desempenho dentro de campo e, ao que parece, o time fica meio que desalentado em determinado momento.
né? Passividade. No né? comparto. No. Efectividad. Hoy no fue. En otros juegos sí, comparto como se. Hoy no. Por eso que falo. Si você va a falar de contexto y de comparativa con otros partidos que con Sao Paulo o con América Mineiro, hoy yo no veo que no haya voluntades o no haya intenciones o no haya deseo. Veo que tuvimos cierta incapacidad para ganar el juego. Si hubiéramos convertido, la que tuvimos seguramente lo hemos ganado porque el rival no remató al arco y porque el segundo tiempo estuvo encima en los 45 minutos, teniendo en cuenta que se jugó un juego extremadamente cortado en una cancha muy difícil de jugar para aquel que quiere proponer. Pero bueno, yo siempre falo lo mismo, que cuando a veces el contexto ciega el análisis. Agora de novo ele fala sobre, tá analisando o contexto, ele cita, né, a arbitragem que realmente cortou muito o jogo muito cortado, e é verdade, a janela de disputa ela ficou muito pequena, gente. E as faltas do Inter, eu fiz até um mapa mostrando as faltas na análise do jogo, e as faltas do Inter foram em um contexto específico que prejudicava o desenvolvimento do jogo do Flamengo. Então acho que ele está certo nessa aí, e está dizendo, né, que a análise ela tá sendo pelo contexto, e que nesse caso ele defendeu, né, e aí defende o time, só que eu acho que ele acaba indo para um lado de defender o time apaziguador demais, e muito porque ele está vendido, né, vendido entre aspas nessa relação por conta do soco. Então é muito complicado, a relação com o Sampaoli está muito condicionada depois de tudo aquilo que aconteceu. Fred Gomes, do GE. Sampaoli, queria te perguntar em relação à partida. Você falou que o Inter não rematou ao arco do Flamengo, mas o Flamengo também só teve 8 finalizações, muito pouco para uma partida dessa contra uma equipe que veio com suplentes. Você falou depois, entraram outros jogadores e já ficou com uma cara mais de Libertadores do Inter. E também queria te perguntar em relação às semanas cheias que você tem. Foi assim contra o América Mineiro, contra o Bragantino. Sempre que o Flamengo volta de uma semana inteira, não tem conseguido dar uma boa resposta. As lesões do Arrascaeta e do Luiz Araújo tem a ver com um treino físico mais forte? Você exigiu mais dos jogadores fisicamente essa semana? Obrigado, boa noite. No, lo de Arrascaeta fue una lesión mecánica, o sea, a través de un golpe levantó el isquio y tuvo una lesión mecánica, no la de Luis sí, fue por recorrido. Entonces, no, fue una buena semana de entrenamiento, intensa. Tenemos que mejorar desde todos los lugares, mas lamentablemente, infelizmente, tuvimos 2 jugadores que estaban marcando diferencia en el juego. Básicamente, Luis tuvo 3 situaciones claras y estaba sacando mucha ventaja por la derecha. Pero bueno, esto es fútbol y hay que revisar el porqué y tratar de que se recuperen pronto. Uma boa pergunta do Fred, né? Que, quer dizer que tu fica uma semana sem jogar, aí puxa tanto no treinamento, os caras lesionam no mesmo lugar. Cara, não tem como não pensar que tem relação com os treinos. O Sampaoli meio que joga um migué ali, de que um foi um mecânico. Não foi mecânico, esticou do mesmo jeito o músculo. Acho que ele tentou proteger ali o preparador novo, e até assim, a fase do Flamengo é tão terrível que até isso, né, a curva de aprendizagem do preparador mudou, porque o preparador anterior é um agressor que teve que ser demitido por conta de agredir um atleta do elenco, e aí chega o novo, até parecido com o Coach Beard lá do Ted Lasso, o novo chega e machuca 2 caras, tira da final da Copa do Brasil, basicamente. Que fase, meus amigos, que fase. Fala, Sampaoli, antes que eu me arrependa, fala. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Desde que o senhor chegou ao Flamengo, a gente ouve muito o senhor falar em contundência. Até hoje, a gente acompanha o torcedor do Flamengo nesses 4 meses que o senhor está à frente do Flamengo, e o torcedor não está feliz. Hoje, mais uma vez, gritou para o time sem vergonha, gritou palavras para a diretoria do Flamengo.
A pergunta que eu lhe faço: por que é que esse mesmo torcedor deve continuar acreditando que esse time vai ter a tal contundência que o senhor tanto falou? Obrigado. Primero que no considero eso de vergüenza. Creo que, vuelvo a repetir, usted revisa el partido y está lleno de intenciones y con bastante imprecisiones, pero lleno de intenciones. Hasta el último minuto, si no falaría eso. Creo que, claro, se juzga el resultado y se juzga que el porqué. Y también en la transición en la cual yo llegué aquí, se vislumbraba un año difícil para Flamengo. Lo que pasa es que nadie quiere aceptar eso. Entonces, seguramente a lo mejor se pedirá o quebrar proceso. Eso tendrá que ver con la orientación de la directiva. Mas eso de vergüenza no comparto absolutamente, porque veo a ellos todo el tiempo de entrenar, veo cómo intentan, cómo buscan, y lamentablemente no hemos logrado elevar el nivel cualitativo ofensivo de creatividade para ganhar o jogo. Bom, primeiro ele discorda do negócio da vergonha, não vou entrar nesse mérito, né? E aí ele fala, bom, se for para trocar o trabalho, a direção que vai ter que ver, mas assim, eu não posso falar sobre o ano, porque o ano o prognóstico já era difícil, mas ninguém queria aceitar. Eu acho que ele tem um ponto aí sim, tá? Foi tudo muito mal gerido no planejamento do ano, e isso acabou gerando falsas ilusões e esperanças dentro de um ano em que tudo teve que ser revisitado, desde as férias, a preparação física, o primeiro treinador, a falta de habilidade de gerir o grupo de jogadores e fazê-los aderir aos trabalhos, a falta de habilidade do trabalho do Sampaoli, né, diferente do trabalho do Vitor Pereira, que vinha conseguindo ali, de alguma maneira, tirar as autarquias, digamos assim, do elenco, mas foi interrompido, né, depois de um jogo muito questionável contra o Fluminense. Então é um ano de transição, de fato. Acho que a reformulação do Flamengo já está em curso, e ele acaba tocando um pouco nisso quando ele fala que já seria um ano difícil. E, assim, enquanto não se reconhecer isso, dificilmente vai acontecer. Tem gente que tem falado uma coisa que eu acho interessante, que o Flamengo em 2013, para fazer a reconstrução financeira dele, ele precisou se convencer, e convenceu a torcida também, de que era necessário parar, abdicar e lutar contra o rebaixamento ali por alguns anos em prol de uma recuperação financeira. Talvez seja necessário fazer a mesma coisa em prol de um projeto esportivo, mas o projeto esportivo não pode ser técnico. Não é o técnico que é o projeto esportivo. O projeto esportivo tem que ser apresentado. Qual que são meus planos de curto, médio, longo prazo? Quem vai ser o capitão desse projeto, que vai ser o diretor esportivo? Quem vai ser o técnico da vez? Por que ele é o técnico da vez? Quem vão ser os jogadores que eu vou apostar e aí não pode ser veterano? Quem vão ser os líderes desse projeto? E os líderes desse projeto têm que ter aderência, não só técnica, como também comportamental. Tem que ser caras que vão ser profissionais, que vão carregar esse projeto adiante. O Flamengo não tem nada disso. Pelo menos manter o trabalho seria um sinal minimamente adequado se a gente conseguisse acreditar nisso. A gente não dá nem para acreditar nisso. Porque o Landim, já de noite, já saiu uma outra matéria dizendo que dentro do Flamengo, sim, se discute a saída do Sampaoli. O Landim não apresenta nenhuma convicção, nunca respaldou um trabalho desde o início. Então, meu caro, é só esperar. É só esperar. A impressão que dá é que essa situação do Sampaoli não vai ser revertida por muito tempo, a não ser que aconteça o título da Copa do Brasil e um milagre de recuperação no Brasileiro com desempenho aí. O título eu já acho que já está beirando o impossível. Então é isso, pessoal. Vamos ver como é que o Sampaoli vai estar na próxima coletiva, se ele vai estar na próxima coletiva, porque ninguém pode escrever o que o Landim fala sobre não trocar o treinador. Ele vai para o jogo contra o Botafogo com o Sampaoli. Vamos ver a resposta que elenco e técnico vão dar num estádio onde 11 jogos, 11 vitórias do mandante,
o prognóstico é o pior possível, mas nesses jogos aí de grande desafio, esse elenco costuma a querer mostrar aquilo que é capaz, e talvez isso seja determinante para um resultado melhor e talvez melhor ânimo do Sampaoli em responder as perguntas e mais tranquilidade no desenvolvimento do trabalho. Ele vai precisar encontrar soluções táticas agora sem o Arrascaeta, uma vez que o Flamengo não tem o substituto direto, time nenhum tem substituto direto ao seu craque, né? Isso é comum, né? E até de uma temporada para outra é difícil se achar quando o cara é muito acima da média. Vamos falar ali do Tottenham, que, por exemplo, perdeu o Harry Kane e está jogando com o Richarlison lá, é um baita do downgrade. Então isso é assim, não tem jeito, mas o Flamengo acabou perdendo o seu grande jogador ali nessa reta final. O Sampaoli pode pensar em algumas coisas, eu vou trazer isso no vídeo de amanhã, o que ele pode pensar, né, para formar esse time. Sem o Arrasca, tá bem? Então, é isso. Se inscreva no canal se você curtiu o conteúdo. Os conteúdos do canal são mais técnicos do que isso. Mais uma vez por semana a gente vai estar aqui para reagir à coletiva do técnico da vez, né? Não dá nem para dizer que é o Sampaoli, porque ninguém sabe quanto tempo o rapaz vai durar no cargo, né? É uma pena que seja assim, mas é o que é, tá bom? Muito obrigado e eu fui.